Ai, meu Deus do céu, como esse governo é ridículo. Bolsonaro precisa se livrar do Weintraub. Não porque ele queira, mas porque a pressão é muito grande. O Weintraub está atrapalhando no governo, o Weintraub é muito radical, ele vai ter que tirar o Weintraub de lá. E ele está procurando uma saída honrosa para o Weintraub, ele já decidiu o que ele vai fazer. Na Embaixada de Portugal. Só que não pode ser embaixador, não. Eu vou explicar o motivo por que ele não pode ser embaixador. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Olha, todos os dias eu tô aqui. Você pode voltar que tem vídeo novo, tem mais informação para você, tá? Venha para participar. Todos os dias tem live às 10 da manhã e às 19 horas. Venha também para participar, que se você vier, você vai gostar, você vai vir sempre. 10 da manhã e 19 horas. Eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? Você dá um cliquezinho, é rápido, você ajuda demais a gente produzir conteúdo. Venha para participar que você vai gostar, tá bom? Então, por favor, se inscreva no canal, participe das lives, que é muito importante, tá certo? Olha só, já estou falando há alguns dias para você que o Weintraub está com um pé fora do governo. Os motivos são meio óbvios, né? Ele é extremamente radical. Ele é um cara que já brigou com todo mundo com quem ele podia. Ele já brigou com os deputados, com os senadores, com o STF. E ele agora está com problemas sérios mesmo na justiça, né? Porque naquela reunião ministerial, ele atacou os povos indígenas e atacou os ministros do STF. Por causa daquelas falas, ele está respondendo por 6 crimes. 6 crimes, né? Mas não é só isso, porque ele também atacou a China. Porque ele é tão radical que para ele não importa se a China é o nosso maior parceiro comercial. Para ele é comunista. Então o Brasil não deveria nem fazer comércio com a China. Quer dizer, o nosso maior parceiro comercial, ele está achando que o Brasil pode se dar o luxo de dispensar o maior parceiro comercial por causa de ideologia. Gente, na China tem o Partido Comunista, é um partido único, você vai no parlamento, tá aquela bandeira vermelha lá, mas isso é um problema do chinês, né? Não é você que tá comprando um Xiaomi aí que tem que se preocupar se a China é comunista ou não é. Isso é um problema do povo chinês. Você tem que ver com a China a relação comercial. Eles que se virem com o sistema político deles lá, com o sistema econômico, se eles estão fornecendo produto a um preço bom que vale a pena, que o Weintraub não quer fazer negócio com a China, mas ele não quer. Só que com os apoiadores do Bolsonaro, tem 2 tipos. Tem aquele pessoal meio iludido, aquele pessoal que não sabia quem era Bolsonaro, que não se informou, que não é politizado, esse já abandonou o barco há muito tempo. Esse já viu que fez besteira votando no Bolsonaro. Mas sobraram os radicais. Esses querem fechamento do Congresso, do STF, são contra comunistas, são contra o que você imaginar, eles são contra, eles só querem destruir, são contra o centrão, são contra a velha política, são contra o toma lá da cá, eles só são contra. Eles não são a favor de nada, eles só são contra. Esse pessoal adora o Weintraub. Então, o único apoio que sobrou para o Bolsonaro é o dos mais radicais. E esse pessoal gosta do Weintraub. Bolsonaro também não está nessa situação que ele pode dispensar esse povo que ele tem. Porque o pouco de apoio que ele tem vai fazer falta. Ele pode sofrer um processo de impeachment a qualquer momento, ele precisa de apoio. Então ele não pode dispensar esse pessoal e falar, não, vou mandar o Weintraub embora, vocês gostam dele, mas dane-se, eu vou mandar embora. Aí caiu o dilema, o que fazer com o Weintraub? Ele está tentando arrumar uma saída honrosa. Como que eu tiro ele do Ministério da Educação, mas que não seja uma coisa assim, olha, estou dispensando, não quero mais, uma saída que seja digna. Agora parece que ele achou. Ele quer encaixar o Weintraub numa embaixada em Portugal. Então manda ele para a embaixada lá em Portugal, a embaixada brasileira em Portugal, e ele sai do Ministério da Educação para a embaixada brasileira, mas não como embaixador. Como embaixador não dá. Sabe por quê? Porque o embaixador precisa passar por uma sabatina no Senado. E como o Weintraub colecionou inimizades, como ele brigou com todo mundo, se ele tiver que ir para uma sabatina, ele não passa. Ele não é aprovado. Não vai ser nenhuma questão de se tem conhecimento técnico, que ele não tem também, né? Ele também não conhece nada de diplomacia nem nada, mas ele não passaria nem por esse critério, que as pessoas não vão ter boa vontade com ele. Ele não vai passar pela sabatina.
Então a missão agora, o Jair Bolsonaro está fazendo o seguinte, ele quer encaixar em Portugal para não dizer que ele está jogando Weintraub pela janela. O Eduardo adora ele, o Carluxo adora ele, os mais radicais adoram o Weintraub. Então ele colocou o pessoal do Itamaraty para trabalhar, para fazer o seguinte, tem que achar na Embaixada de Portugal uma função por Weintraub, mas tem que ter 2 critérios. Não pode ser uma função que precise passar pela sabatina do Senado e tem que ser uma função que não seja exclusiva de diplomatas, porque ele não é diplomata, ele não fez carreira diplomática, ele não tem nada a ver com essa área. Então tem que ser aquela função assim, sabe? Que vai ser um me engana que eu gosto, uma coisa secundária, mas é uma saída honrosa para ele. Então a partir de agora, eles estão trabalhando para muito logo, para muito rápido, é só achar essa função. Weintraub sai do Ministério da Educação e vai para a Embaixada Brasileira em Portugal. Aí fica uma situação engraçada, que eu acho que eles ainda não se tocaram porque eles são completamente tapados, né? Porque, por exemplo, será que o Weintraub sairia do Ministério da Educação para a Embaixada Brasileira na China? Porque se ele é tão contra-comunista, será que ele iria para a China? Pela lógica, pela falta de lógica que a gente conhece do Weintraub, ele provavelmente não ia querer ir para a China, né? Não vai querer trabalhar na China. Mas Portugal é um país socialista, né? Será que eles sabem disso? Será que o Weintraub sabe que Portugal é um país que tem um governo socialista à frente? E que a maioria desses bolsominions que saem xingando o Brasil, que fogem do Brasil e que vão para Portugal, na verdade estão indo para um país de esquerda? Será que ele já se deu conta disso? Ou será que na Europa tudo bem? Na Europa dane-se. Como é uma boquinha numa embaixada brasileira, que é uma função que não precisa nem da sabatina, nem é exclusiva de diplomata, quer dizer, ele vai ficar lá fazendo, ele vai ser um aspone, né? Um assessor de porra nenhuma. Vai ficar lá ganhando salário, morando na Europa, comendo frutos do mar, bebendo vinho do Porto. Será que ele vai ligar para isso? Porque Portugal é um país socialista, vai ser muito engraçado se de repente ele desembarca lá com toda essa ideologia maluca dele, que é o que está fazendo ele sair do governo, é o que está fazendo, apesar de toda a incompetência, apesar dos erros do Enem, apesar da falta de plano estratégico da educação, ele só está saindo pela ideologia, porque ele é tão radical nessa ideologia dele que ele brigou com todo mundo. Ele brigou com o STF, ele brigou com todo mundo que você pensar. E é por isso que ele está saindo, porque o ambiente ficou insustentável. Será que tudo bem para ele ir para um país socialista? Aí vem uma pergunta que você pode me fazer. Mas e esses processos no STF? Será que ele saindo do Brasil, ele não vai mais responder por isso? Não, ele vai responder. Ele vai responder porque, primeiro, ele está trabalhando para o governo, então ele não pode falar que assim, eu saí do país, eu não respondo mais à justiça brasileira, porque ele é funcionário do governo brasileiro ainda, né? Além disso, a embaixada brasileira, qualquer embaixada, a embaixada é território do país. Então, por exemplo, a embaixada americana no Brasil é território americano. A embaixada francesa no Japão não é território japonês, é território francês. Dentro da embaixada é um pedaço do país de origem. Então, ele trabalhando na embaixada brasileira, ele está trabalhando no Brasil do mesmo jeito e está trabalhando para o governo brasileiro. Então, não tem essa de que ele vai sair do Brasil e ele não vai responder. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Ele vai ter que responder e os crimes não são poucos. Ele pode pegar 20 anos de prisão, porque só na reunião ministerial ele conseguiu cometer 6 crimes, mais a acusação de racismo contra a China, que ele vai responder também. E ele vai ter que ir lá no Senado para dar declaração. Ele está bem enrolado. Ele está bem enrolado, tá? Será que o Bolsonaro vai conseguir salvar? Difícil. Difícil porque a ofensa foi contra o STF. Se não fosse para investigar, nem começava. Depois que investigaram e mandaram lá depor e ele sequer abriu a boca, agora você não pode não julgar. Aí é desmoralização completa. Se você manda investigar, chama o cara não fala nada e você fala que tudo bem, então não fizesse. Se o STF chamou, todo mundo falava isso do Alexandre de Moraes, que não ia dar em nada, e as pessoas estão sendo presas. O STF está indo para cima. Então o Weintraub vai ter que responder sim. Ele mesmo que ele vá para Portugal, ele vai responder, vai ter que voltar e vai ter que responder pelos crimes dele. Mas a saída é essa. Então qualquer dia, hoje, amanhã, pode ser anunciado que o Weintraub sai do Ministério da Educação e vai para Portugal.
essa é a saída que tem. Mas eu gostaria que ele explicasse se para ele tudo bem ele ir para um país socialista da Europa, para um governo de esquerda, se não tem problema não. Eu gostaria de saber, o que será que ele diz, hein? Escreve aqui no comentário, será que ele vai? Ele vai. Ele vai, né? Ele vai morar na Europa, sim, dane-se a ideologia. Esse pessoal é falso, esse pessoal é assim mesmo. Tá bom? Agora, no final, eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento. Se você também quiser ajudar, o link tá na descrição. Fechado? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui. Valeu!